Olá! O que anda acontecendo com o planeta Terra? Terremotos, tsunamis, vulcões, seca, furacões, avalanches e outros desastres em diversos pontos do globo intrigam os cientistas e chamam a atenção para a necessidade de aprofundar os estudos sobre duas áreas que a ciência ainda não domina. O comportamento das placas tectônicas que formam a crosta terrestre, que provocam os terremotos quando se movem, e a erupção dos vulcões. Ampliar o conhecimento sobre esses fenômenos, dizem os cientistas, é fundamental para amenizar os efeitos dos desastres. A Matéria de Capa está começando, fique com a gente. É possível que uma erupção vulcânica destrua o planeta? Alguns cientistas acreditam que sim e pedem aos governos da Europa e dos Estados Unidos que apoiem os projetos de pesquisa destinados a criar métodos para prever as erupções. Em recente encontro em Viena, cientistas da União Europeia de Geociências defenderam um esforço conjunto de todos os países no sentido de aprofundar os estudos sobre os eventos da natureza que ainda não podem ser previstos, principalmente terremotos e erupções vulcânicas. O encontro resultou no documento Riscos Extremos para a Terra, reduzindo o risco de desastres. No estudo, os cientistas defendem investimentos de pelo menos 3 bilhões de dólares ao ano, só para monitorar a atividade dos vulcões. Alguns estudiosos acreditam que é dali que pode vir uma grande ameaça para o planeta. E lembram que o efeito das grandes erupções vulcânicas pode se espalhar por todo o globo, afetando o clima, a produção e o transporte de alimentos, entre outros setores. Uma vez que os cientistas ainda não conseguem prever quando vão ocorrer as erupções, a saída seria ampliar as pesquisas e, ao mesmo tempo, o monitoramento dos vulcões mais conhecidos com a instalação de estações de medição ao pé das montanhas. Existe a possibilidade, sim. Agora, saber qual vulcão ou que termos isso aconteceria, isso é um pouco difícil de estabelecer, né? A gente lança possibilidades porque na Terra já aconteceram vários desses eventos e culminaram com a extinção de várias espécies, né? Então, assim, a queda do meteorito que extinguiu os dinossauros causou um efeito cadeia de terremotos e vulcões em erupção, que a intensidade foi tão forte que cobriu o Sol, não deixando a luz entrar, que matou as plantas, que matou os herbívoros e os carnívoros. Então o evento foi um evento muito forte e intenso, a ponto de acontecer esse fato. Isso pode ocorrer sim. Em que proporções, quando e onde, a gente tem a ideia mais ou menos pelo mapeamento da união ou da separação das placas tectônicas. Então, os vulcões já estão mapeados, as placas estão mapeadas e a gente sabe, através de estudos geocientíficos, onde isso pode acontecer com maior probabilidade e maior intensidade. Integrantes da Fundação Europeia para a Ciência vão mais longe e chegaram a calcular a probabilidade de uma erupção vulcânica que leve a uma catástrofe global. Existem entre 5% e 10%. Essa é a probabilidade de que a explosão de um vulcão tenha impacto global ainda neste século, de acordo com cientistas da European Science Foundation. Para começar, essa não seria a primeira vez que o planeta iria suportar um desastre como esse. E citam algumas das maiores erupções que tiveram consequências devastadoras. A mais famosa, sem dúvida, foi a do Vesúvio, que destruiu a cidade de Pompeia no ano de 79 da Era Cristã. E deixou marcas que podem ser vistas até hoje. Em tempos mais recentes, as erupções mais violentas foram as seguintes. Em 1815, na Indonésia, quando o vulcão Tambora matou 92 mil pessoas. Em 1883, também na Indonésia, o Krakatoa explodiu e se autodestruiu, afundando no mar entre as ilhas de Sumatra e Java. Essa foi a segunda maior erupção já registrada na história e foi reproduzida no filme Krakatoa, o Inferno de Java.
O tremor provocou ondas de 40 metros que mataram 36 mil pessoas nas ilhas do arquipélago da Indonésia. Hoje, no mesmo local, já existe o Anak Krakatoa, o filho do Krakatoa, um novo vulcão que surgiu na montanha saída do mar e que em algum momento também poderá explodir. Em 1985, o vulcão existente no Monte Ruiz, na Colômbia, explodiu, matando 25 mil pessoas. Em 2010, o vulcão Eyjafjallajökull, da Islândia, entrou em erupção, surpreendendo o mundo. A fumaça e as cinzas do vulcão cobriram parte do céu da Europa, levando à suspensão do tráfego aéreo por uma semana. Mais de 100 mil voos foram cancelados e milhões de passageiros afetados. Mas é no Havaí que fica o vulcão mais ativo da atualidade. O Kilauea está em erupção permanente há quase um século. A lava despejada pela montanha já ampliou em dezenas de quilômetros quadrados a superfície em torno da ilha, além de se espalhar pelo fundo do mar. Até agora estamos falando de catástrofes provocadas por erupções vulcânicas. Mas esses fenômenos fazem parte do ciclo geológico natural do planeta. Você sabe como os vulcões entram em atividade? Uma série de tremores de terra ocorridos em pouco mais de uma década, incluindo os mais recentes no Nepal, levou os cientistas a se perguntarem até que ponto esses eventos estão relacionados. São vários os dados que intrigam os cientistas. Vejam esse, por exemplo. Até 2004, quando um violento tremor de magnitude 9.1 sacudiu a Indonésia, o último terremoto com pontuação acima de 9 tinha ocorrido no Alasca, 40 anos antes. E aquele do Alasca também fez parte de uma série que se prolongou por uma década. Os cientistas sabem que dados como esse não são suficientes para estabelecer um padrão, mas entendem que é necessário aprofundar os estudos. Por enquanto, sabe-se que os grandes terremotos podem ser precedidos por abalos menores e depois que ocorrem, são sucedidos por inúmeros pequenos tremores, denominados aftershocks. Mas o fato é que a ciência, até hoje, não consegue explicar o comportamento das placas tectônicas que formam a crosta terrestre.
que aconteceu no Nepal não é um momento pontual, não foi agora que a placa resolveu se movimentar, não. A placa está se movimentando, por algum motivo ela ficou estacionada, talvez algum evento que interrompa esse movimento, porque o movimento entre as placas não é lubrificado, não é liso, ele é rugoso, ele tem intensidade. Esse movimento ficou parado por tempos que a gente não consegue estabelecer, centenas, milhares de anos, e aí por algum motivo essa energia foi liberada. Quando acontece um terremoto, os geocientistas ou a população espera as réplicas ou réplicas, porque o movimento não é intenso e curto. A gente tem que ter a ideia de que as placas tectônicas elas não param de movimentar, elas estão movimentando agora e vão continuar se movimentando sempre. E elas não podem parar de movimentar. Não existe um momento em que, bom, agora elas estão paradas, vão ficar tranquilos. Não. Vamos ver agora a sequência de tremores que chamou a atenção dos cientistas e que pode indicar um padrão, ou seja, ele pode se repetir em determinados períodos. 26 de dezembro de 2004, um tremor de 9,1 graus, o segundo mais violento já registrado até hoje, atingiu a região das Ilhas Andaman, na costa oeste da Sumatra, na Indonésia. O terremoto provocou uma tsunami que matou mais de 220 mil pessoas, em países situados até milhares de quilômetros de distância no Oceano Índico. Apenas 3 meses depois, em 28 de março de 2005, outro tremor de 8,6 pontos voltou a sacudir a Indonésia, matando mais de 1.000 pessoas. Pouco mais de 2 anos depois, 12 de setembro de 2007, mais uma vez na Indonésia. Magnitude do tremor, 8,5. Mas como o epicentro ficou distante da costa, o número de mortos foi bem menor, 25. Seguiram-se, no período de 11 anos depois de 2004, China, 12 de maio de 2008, um tremor de 7,9 deixou mais de 80 mil mortos. Itália, 6 de abril de 2009, magnitude 6,3, número de mortos 300. Haiti, 12 de janeiro de 2010. O terremoto de 7 pontos arrasou o país e matou mais de 200 mil pessoas. Chile, 27 de fevereiro de 2010. O tremor de 8,8 deixou cerca de 600 mortos. Japão, 11 de março de 2009. O terremoto de magnitude 9 desencadeou uma tsunami que matou mais de 20 mil pessoas e varreu a costa nordeste do país, destruindo a usina nuclear de Fukushima. Nepal, 25 de abril de 2015. O tremor de 7,8 deixou mais de 5 mil mortos. 2 semanas depois, outro abalo. Esse, de 6,7, voltou a atingir a região. Agora a gente mostra para você uma outra sequência tomada pelos pesquisadores como exemplo de um possível padrão para o comportamento das placas tectônicas. Essa ocorreu entre as décadas de 50 e 60. Tibete, 15 de agosto de 1950. Magnitude 8,6. Número de mortos 1.500. Rússia, 4 de novembro de 1952. Magnitude 9. Mortos 2.000. Alasca, 9 de março de 1957. Magnitude 8,6. 100 vítimas. Chile, 22 de maio de 1960. Magnitude 9,5. O mais violento já registrado até hoje. Mortos 2.000. Rússia, 13 e 20 de outubro de 1963. Magnitudes 8,5 e 7,8. 100 vítimas. Alasca, 27 de março de 1964. Magnitude 9,2. Mortos 128. Alasca, mais uma vez, 4 de fevereiro de 1965. O último desta série. Magnitude 8,7. Sem nenhuma vítima. Daqui a pouco, as mudanças na escala para medir o potencial destrutivo dos terremotos. E mais, quantos tremores ocorrem a cada ano e quais são os mais fortes? A gente volta já.